Olá a todos, essa é a disciplina de Física Zero e meu nome é Professor Olavo. Nessa aula vamos estar interessados, continuando nossos estudos sobre funções de uma maneira genérica, em fazer a caracterização dessas funções. Na verdade, nós podemos saber muito das funções que nós estamos estudando olhando apenas alguns pontos e alguns comportamentos dessas funções. Então, vamos começar falando inicialmente dos pontos característicos. Então, como o nosso interesse é trabalhar com funções no plano cartesiano, vamos apresentar apenas exemplos que têm relação com isso. Então, por exemplo, considere esse gráfico, que é na verdade a representação gráfica da relação G, que é uma relação de elementos da abscissa com a ordenada. E vamos ver se nós conseguimos caracterizar alguns pontos. Vejam só. Esse ponto que está aqui, ele é tal que é o ponto aproximadamente menos 1, vou assumir que seja menos 1, ele é o x igual a menos 1, e a gente sabe que g de menos 1 é zero. Ó, é zero. Então, este ponto eu chamo de raiz. Veja que essa função tem uma outra raiz aqui no 5. Ou seja, o ponto no y que está relacionado com x igual a 5 é o ponto zero também. Ou seja, g de 5 é igual a zero. Então, é uma outra raiz. Nós temos ainda alguns outros pontos característicos. Veja, esse ponto aqui, no x igual a menos 2, não é este o ponto que está sendo dado pela função, mas sim este aqui. E veja que ele é um ponto que não tem nenhum valor acima dele, dado pela função g. Lembrando que a função g ela é representada nesse eixo aqui, que é o contradomínio. Então, para todo valor da abscissa, os valores da ordenada são menores do que esse valor aqui. Então, esse aqui é um ponto chamado ponto de máximo. Esse outro ponto aqui não é um ponto de máximo no sentido global, porque esse aqui já é. Mas se vocês olharem nas vizinhanças dele, ele é o ponto que tem o maior valor nas vizinhanças. A gente chama de um ponto assim de ponto de máximo local, porque ele só funciona nas vizinhanças. Aqui, a mesma coisa. Aqui, perto do menos 4, tão perto quanto nós queiramos, nós temos um ponto que é o menor ponto da função em todo o domínio. Então, ele é um ponto de mínimo global. Já esse ponto aqui, ele só é menor do que os pontos na vizinhança, porque ele certamente não é menor do que esse que está aqui. Então, esse ponto aqui é um mínimo local. Vejam, esse ponto aqui não é nem máximo, nem mínimo, nem local, nem global. Por quê? Porque desse lado aqui tem pontos que são maiores e desse lado aqui tem pontos que são menores. Então, ele não é nenhum desses. Esses pontos, ponto de máximo, ponto de mínimo e raiz, são pontos muito importantes para caracterizar uma função. Tem um último ponto que é importante também para fazer essa caracterização, que é o chamado ponto de singularidade, que é quando o valor da função vai para o infinito. Então, nesse outro gráfico que está aqui, nós temos uma função que vem muito bem comportadinha aqui, mas que quando chega nesse ponto aqui, que eu vou assumir que é o ponto 1, ela vai para menos infinito. Então, se nós chamarmos essa função aqui de f de 1 vai para menos infinito se eu estiver aproximando de menos 1, de 1 pela
esquerda. É assim que eu represento a aproximação de 1 pela esquerda. Vou pôr um sinalzinho de negativo aqui. Se eu estiver aproximando de 1 pela direita, que eu represento dessa maneira, a f de 1 pela direita tende para mais infinito. Então, o ponto 1 é um ponto de singularidade. Veja, não é porque está indo de menos infinito para mais infinito, é porque está indo para algum infinito. Então, uma função que fosse assim, também é uma função que tem uma singularidade no ponto Pzinho, ou se você preferir, em x0 aqui. Então, se você consegue descobrir os pontos característicos de uma função, você já consegue bastante coisa sobre ela. Mas você ainda precisa de saber um pouquinho mais de coisa. E a próxima coisa que você precisa saber é o comportamento da função. Esse comportamento pode ser um comportamento crescente, pode ser um comportamento decrescente, e a função pode ser uma função contínua ou uma função descontínua. Vamos ver o que essas coisas significam. Vejam, desse ponto aqui, que é uma raiz, até esse ponto aqui, quando o x cresce, e essa comparação é sempre feita quando o x cresce, o que acontece com o y? Ele cresce também. À medida em que o x vai crescendo, o y vai crescendo. Então, se isso acontece, nós chamamos a função neste intervalo aqui das abscissas, ou seja, no intervalo x maior que 0 e menor que 2, a função é crescente. Quando o x aumenta, o y aumenta. Agora, de 2 até 4, o que acontece? Quando o x vai aumentando, a função vai diminuindo. Então, do x que vai do 2 até o 4, a função é decrescente. Na verdade, ela continua decrescendo mesmo quando nós passamos do 4, indo em direção ao 5. Ela continua sendo decrescente, só que negativamente. Então, nós poderíamos, inclusive, reformar essa nossa consideração aqui e escrever que, na verdade, a função é decrescente entre 2 e 5. Notem agora desse lado aqui. À medida que o x aumenta, o que vai acontecendo com o y? O y vai decrescendo. Então, eu poderia continuar essa análise e dizer que para o x maior que menos 3 e menor que 0, ela é decrescente. Bom, isso é com relação à característica de crescente e decrescente. Lembre-se, hein? O eixo vertical determina a imagem e o eixo horizontal determina o domínio. O contradomínio é o y todo. Por que o domínio não pode conter esses pontos aqui? Porque se o domínio contivesse esses pontos, esse gráfico não representaria uma função, porque haveria elementos do conjunto x que não estariam relacionados a nenhum y, tá bom? Ok, o que é uma função contínua? É fácil. Basicamente, é uma função que não tem buraco. De uma forma bem grosseira, né, se dizer, não tem buraco. Veja, aqui ó, a função vem, chega aqui no ponto B, ela dá um salto aqui. E aí ela começa a ficar contínua de novo. No ponto de singularidade, um ponto de singularidade sempre vai ser um ponto de descontinuidade. Então, ela também é descontínua. Então, nós temos dois pontos de descontinuidade nessa função, que são os pontos B e C. Mais para frente, quando nós formos estudar o cálculo,
com as noções de limite, vai ficar mais fácil definir o que é continuidade e o que é descontinuidade sem ter que apelar para essa noção um tanto horrorosa de buraco na função. Então, a caracterização de uma função, para resumir, ela se dá pela capacidade de nós encontrarmos os pontos característicos, por exemplo, as raízes, etc., pontos de máximo, pontos de mínimo, sejam eles globais ou locais, e também os comportamentos. Se a função em determinado trecho é crescente, por exemplo, nesse caso aqui, essa função é sempre crescente, que é a função tangente. Ela é sempre crescente. Ó. Ela é sempre crescente. E ela também tem pontos de singularidade. Pontos de singularidade. Já essa função que está aqui, que é a função cosseno, ela tem máximos locais, porque esses caras aqui também são máximos, e ela tem mínimos locais também. Ela tem raízes e ela não tem pontos de singularidade. Ela é uma função contínua. E vejam, ela aqui é decrescente, aqui ela é crescente. Aqui ela é decrescente, aqui ela é crescente. Totalmente caracterizada a função. Quando nós vamos estudar o cálculo e a noção de derivada, nós veremos que vai ser possível fazer caracterizações bastante precisas de uma função através da noção de derivada. É isso. Muito obrigado por assistir.